Estamos de volta com o Fala Joinville aqui na TVB, canal 11. Eu e você, até às 7 horas da noite, com muita informação nesta quinta-feira, feriadão. Daqui a pouco tem um sorteio da cesta de café da manhã, então você ainda pode estar enviando fotos com o seu amor. Olha, é para todas as idades, viu, gente? Não é só os jovens, tem muitos jovens aqui participando dessa cesta de café da manhã, mas é todas as idades, viu? Todo mundo mandando aí. Casamento, você que está fazendo 50 anos de casado, 60 anos de casado, envia também para a gente. Mas tem que ter a declaração de amor, tá? Bom, no quadro de saúde hoje nós estamos trazendo aqui a pediatra Priscila Pereira Cortes Pires, é isso, né? Isso. Tudo bem, doutora Priscila? Tudo bem. Boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigada. E eu acho que é um período muito importante a sua presença, porque agora está chegando o frio e aí começam as doenças respiratórias. Os velhos e as crianças são os que mais sofrem, né? Então são doenças inflamatórias, são doenças respiratórias e alergias, né? Doutora Priscila, quais desses sintomas é o mais frequente em crianças? Nós vamos, por ela ser pediatra, a gente vai relacionar o nosso assunto, são mais para as crianças, né? Então, quais são os sintomas mais frequentes nesse período? Nas crianças, por conta dessa diminuição da umidade do ar, o que a gente mais percebe é a obstrução nasal. Esse, com certeza, é o sintoma que a gente mais vê os pais reclamando, né? A criança foi dormir, ficou com o narizinho trancado, e também a tosse. Então, tosse e obstrução nasal, com certeza, são os principais sintomas aí, falando, né, particularmente das doenças respiratórias, isso independente de ser uma alergia ou ser quadro viral, esses sintomas eles acabam vindo nos dois quadros, né? E qual desses sintomas é qual a criança mais sofre? Provavelmente, na verdade, depende, né? Depende da intensidade da tosse, da frequência da tosse. Às vezes a tosse acaba até sendo pior, porque muitas vezes eles tossem, chegou a vomitar, então nisso a gente percebe uma dificuldade na alimentação. Eles têm uma dificuldade, a criança pequenininha mesmo tem dificuldade para mamar, porque eles começam a mamar e tosse, começa a tossir, então esse reflexo da tosse acaba causando uma dificuldade muito grande na alimentação principalmente. Apesar da obstrução nasal também incomodar muito, eu sinto que a tosse, quando ela vem mais intensa, ela acaba sendo mais prejudicial ainda para a criança no dia a dia dela, na rotina, no caso. Né? A otite também é um período onde as crianças também sofrem bastante com a dor no ouvido, né, doutora? Na criança, como a gente tem essa questão anatômica, eles têm o canalzinho aqui, no caso, no nariz, é tudo mais retificado. Então, quando eles começam a juntar muita secreção nasal, a tendência é aumentar a secreção também na região auditiva, aumentando a chance de fazer otite, né? A gente tem otites também no verão por motivos diferentes, que seria praia, piscina, toda essa outra questão. Mas no inverno, particularmente, é por conta dessa quantidade de secreção que eles produzem, até como uma defesa natural do organismo. A gente sabe que a produção de secreção na criança, ela é uma defesa mesmo, é uma defesa natural, que é o que a gente já nasce com ela, né? Então, a gente tem a nossa imunidade que já nasce com ela e tem adquirida. A que a gente nasce, uma delas é a produção de secreção. Então, é lacrimejamento, é secreção nasal, é secreção, no caso, meninas, vaginal, se tiver alguma sujeirinha vai fazer uma secreção, é o suor em si, tudo tentando expelir e proteger de algum micro-organismo que está tentando entrar aí no organismo. Essa época do ano que nós estamos vivendo é atípica, por causa que estamos passando por um período agora Isolamento. Tenso, né, por causa da pandemia, do Covid-19, mas esse período, as crianças elas estão ficando mais gripadas? Esse ano, não. A gente não tem visto isso, até porque as crianças estão praticamente o tempo todo dentro de casa. E uma das situações que a gente percebe a facilidade nesse ano é a disseminação do vírus. E a disseminação do vírus depende de aglomeração. Então, a gente vê muito quando as crianças estão na escola, realmente, às vezes eu atendo uma criança e na mesma semana eu atendo mais 5, 6 da mesma turminha ou da mesma escola, percebendo que é tudo relacionado a esse contato. E como criança brinca junto, põe tudo na boca, então pega o brinquedinho do outro, põe na boca, pega a chupeta do outro, põe na boca, a disseminação é muito maior. E hoje, com esse isolamento social, com a frequência maior de lavagem das mãos e álcool gel, a gente está vendo as crianças muito bem.
E mesmo as crianças que têm alguma alergia respiratória, por não estar tendo tanto contato, eles também estão bem mais tranquilos. Assim, está sendo um ano para a gente como pediatra, a gente está atendendo as crianças de rotina e com todos super bem, né? Então, os pronto-socorros estão mais tranquilos. Exato, é nesse período que os pronto-socorros, os postos de atendimento, os PAs estão sempre cheios, né? Com mães, com seus filhos nos colos, aquela febre, doença, e está vazio, totalmente diferente dos outros anos, né? Quer dizer, tem um lado tenso, mas também tem um lado bom em relação a... positivo. Né? Doutora, a baixa umidade, ar frio, contato com ácaros de roupas guardadas, ambientes fechados e ventilação reduzida facilitam a transmissão do vírus? O vírus, no caso o influenza, o adenovírus, rinovírus são os principais que a gente vê na pediatria, inclusive o vírus sincicial respiratório, que é um muito comum nas crianças pequenas, eles facilitam com a diminuição da umidade do ar, com certeza. Mas a questão das roupas guardadas ou ambientes fechados, se tiver aglomeração, com certeza, né? Mas essa questão das roupinhas guardadas tem mais ligação com a parte alérgica do que com os vírus em si. Porque quando baixa muito a umidade do ar, a gente percebe as mucosas mais secas, facilitando a penetração dos vírus. E quem é alérgico tem uma tendência ao sistema imunológico ficar mais ativo e começar os sintomas da alergia. Então, às vezes, ele tem contato com a mesma roupa no verão, aí ele vai ter no inverno, ele tem uma reação diferente do que no verão, porque o organismo dele está passando por um momento diferente mesmo. Assim. Por isso que a gente recomenda muito umidificar as narinas, né? A questão do soro nasal, pediatra mesmo está o tempo todo falando para a mãe, passa soro, passa soro, passa soro. Parece que a gente não tem outro remédio para dar. Mas é que acaba sendo mais eficaz mesmo. Além de preventivo, ele acaba sendo um tratamento também. E como a gente pode prevenir essas doenças? A principal prevenção é vacina. Né? Então, o que a gente pode fazer, essa prevenção passiva nossa, é a vacina em si. Então, a vacina do influenza, a gente está vivendo uma época de campanha de vacinação e que, infelizmente, a gente não está tendo uma aderência tão grande às vacinas por medo de ir nos postos, por todo esse receio de ir nas clínicas. Mas eu quero frisar aqui a importância dos pacientes serem vacinados, principalmente para a influenza, que é uma doença extremamente grave na pediatria, nos adultos também, mas na pediatria particularmente a gente vê sintomas bem graves nas crianças. Então, não deixe de vacinar os filhos. Se tem medo de ir no posto, vê o horário que é melhor, o horário que tem menos gente, vai se preparando para naquele horário ir e fazer a vacina do teu filho, mas não deixa atrasar as vacinas. Isso é extremamente importante. Quando o papai e a mamãe devem procurar um médico, doutora Patrícia? Priscila, desculpa. Priscila, me perdoe. Então, o médico, na verdade, se você já tem um pediatra que acompanha, qualquer sintoma que te deixe preocupado, você pode pedir uma orientação. Agora, o fato de você precisar ir para pronto-socorro, aí você vai estar sempre focando numa febre persistente. Então, a criança começou com febre, mas está super bem, o estado geral, está brincando, está comendo, está ótima, o ideal é esperar um pouquinho. Então, medica em casa, aguarda, vai fazendo o monitoramento da febre. Se passou de 2 dias, a criança persiste com febre ou o estado geral cai muito, é a hora de procurar um pronto-socorro com certeza. Se antes disso ela já tiver com falta de ar, você percebe que ela fica totalmente sem apetite ou tá vomitando, aí a gente já pede para levar antes no pronto-socorro. Né? Então, o principal seria a febre persistente, queda muito importante de estado geral, vômitos e falta de ar. Primeiro sinal de falta de ar, que na criança pequena a gente fala que é afundar as costelinhas, que eles ficam... Esse sintoma tem que levar no pronto-socorro. Não adianta querer ficar fazendo alguma coisinha em casa que a gente pode perder tempo. Esse período de coronavírus, a senhora acredita que para o ano que vem, quando se Deus quiser, quando tudo isso passar, né, os pais agora as crianças vão estar menos com sintomas gripais, porque já ficou aquela coisa de lavar bem as mãos, né, ter cuidado, etc e tal, blá. A senhora acredita que possa acontecer isso no ano que vem? Não temos aqui uma bola de cristal, claro, né, certo, para prevenir, mas eu creio que essa nova geração, essas crianças aí vão ficar mais atentas, né, em relação à higienização. Eu acho que as crianças maiores, talvez a gente veja essa mudança, assim. Nos pequenos, infelizmente, a gente sabe que a compreensão é muito baixa, então é um pouco mais difícil da gente prever. Mas claro que esse hábito de lavagem das mãos ou até o álcool gel em si, quando não tem
alguma forma de lavar a mão mais próxima é extremamente importante. Sempre foi extremamente importante, né? Mas é que hoje, a gente vivendo esse momento de pandemia, ele tá sendo considerado mais importante do que era. E não é. Ele sempre foi super importante, então a gente tem que continuar estimulando as crianças a lavar as mãos, a passar o álcool se não tiver como lavar as mãos no momento. Mas o lavar as mãos tem que ser extremamente, tem que ser educado as crianças já com esse hábito de lavar a mão, pegou em qualquer coisa, lava a mãozinha. E a questão de pôr na boca quando é muito pequenininho é difícil, a gente está controlando. Mas nos maiores eu acho que pode ter alguma mudança sim. A gente espera que tenha, né? Mas a ideia é que com esses novos hábitos isso fique um pouco menos intenso. Existe alguma receita que a senhora poderia passar para os papais que estão assistindo a gente, que possa assim curar a gripe rapidamente? Na verdade, uma boa alimentação é manter uma boa imunidade, né, gente? Para a gente manter uma boa imunidade, não só da criança, como do adulto jovem ou idoso mesmo, o principal é ter uma boa alimentação. A gente sabe que a nossa imunidade depende da nossa alimentação. Depende da gente ter todas as vitaminas que precisa, de vários micronutrientes, né? Então, e cada alimento traz um pra gente. Então, Quais seriam esses alimentos, doutora? na verdade, são alimentos, são frutas, as verduras, carne, alguns carboidratos também, mas as oleaginosas são alimentos super ricos, né? Em zinco, em cálcio. Então, todos esses nutrientes são importantes para a nossa imunidade. Porque eu brinco com os pais assim, se a gente comer só uma fruta, a gente vai fazer uma torrezinha e ela vai cair. Então, a gente tem que ter a banana, mas tem que ter a maçã, tem que ter a pera, tem que ter a manga, tudo para a gente ter uma estrutura boa para a criança. Então, ele fala, você come super bem, mas o que ele come? Arroz, feijão e carne. Ele não come super bem, né? Então, ele come bem o arroz, o feijão e a carne. Mas uma alimentação completa, ela precisa ter variedades de frutas, variedades de legumes, e não é um dia na semana, isso tem que ser todos os dias. A gente tem uma necessidade diária desses nutrientes, né? A gente precisa de um pouco de cálcio, um pouco de zinco, um pouco de vitamina B12, um pouco de vitamina A, então são todos extremamente importantes. Por isso que o mais importante é você ter realmente uma alimentação variada, né? As vacinas em dia, eu acho que e hidratação. A água é uma coisa extremamente importante também. A gente tem uma tendência de ver crianças tomando muito suco, e os pais achando que está tudo bem. E o suco não substitui a água nunca, né? A hidratação é o principal para a gente. E porque a gente só hidrata bem com água. Então, agora no inverno, a gente tem uma tendência a diminuir um pouco a ingesta hídrica. E isso é errado. Porque como a gente estava conversando, a gente está falando que diminui a umidade do ar. Então, a tendência é que a gente precise hidratar ainda mais as nossas mucosas, principalmente respiratória. E quando a gente toma água, a gente faz toda a hidratação da mucosa também. Então, isso é extremamente importante. Acho que a hidratação, boa alimentação e as vacinas em dia. Acho que seria Bem, eu estou aproveitando também a sua vinda aqui no nosso programa para que você possa passar dicas para os pais e as mães que estão assistindo a gente. E o ambiente de casa, assim, muitas pessoas, está frio, assim, deixa tudo fechado, deixa tudo trancado. É importante ter a ventilação, pelo menos um período da casa, né, doutora Priscila? Ah, com certeza. Porque aí a gente vem com outras situações, que é mofo, que é poeira em si. Então, deixar o ambiente arejado, isso a gente precisa ter sempre na nossa cabeça. Mesmo que esteja frio, um pouquinho você vai deixar aberto para arejar o ambiente mesmo. E ter cuidado para as crianças que têm alergia, porque as principais doenças nessa época, então, quem já tem asma, quem tem uma rinite alérgica, isso acaba também aumentando porque o ambiente fica muito fechado. Então, a gente tem um acúmulo maior de poeira, de ácaro. Então, tirar um pouquinho o travesseiro, falo travesseiro para respirar, né? Porque a gente tem a tendência de dormir e suar muitas vezes e aquilo ali mofa por dentro mesmo do travesseiro e às vezes a gente esquece que aquilo ali pode ser uma fonte de um tóxico mesmo para a criança, né? Então, tem criança que só tosse quando está dormindo. As pessoas, por que só tosse quando está dormindo? Às vezes, ali daquele ambiente do quarto dela, a gente tem muitos alérgenos. Então, é bichinho de pelúcia, é tapete, é cortina, é protetor de berço, é cobertinha de pelo. São coisas que a gente precisa mudar um pouco os hábitos, né? Então, eu falo que é o quarto antialérgico. Você tem que ter um quarto antialérgico. Se teu filho tem qualquer sinal de alergia, você tem que pensar no quarto se não tem alguma coisa ali que pode estar prolongando algum sintoma ou realmente estimulando aí um fungo, algum outro micro-organismo que possa estar afetando a criança também.
Doutora Priscila Pereira Cortes Pires, Isso. muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Joinville. Obrigada E se a você você. quiser acompanhar a entrevista depois da doutora Priscila, daqui a pouco a gente vai estar colocando a entrevista no YouTube, então vai lá no YouTube, procura lá Fala Joinville, se inscreva, tá? E aperte ali o sininho. Sempre quando entrar uma nova entrevista, vai aparecer lá um sinalzinho nas suas redes sociais. Também você pode saber qual é a entrevista do dia através do Instagram. Nós estamos no Instagram do Fala Joinville. Siga lá o Instagram do Fala Joinville, que também você vai saber qual é a entrevista do dia. E também no Facebook no Fala Joinville. Doutora Priscila, obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Voltamos já com o Fala Joinville.